para apoiar as ideias que estavam sendo combatidas pela reforma. Então, o fato da Vulgata Latina trazer em si os apócrifos colocados por Jerônimo, mesmo que a contragosto, cumprindo ordem, e ele faz um adendo avisando que aqueles livros não deveriam ser usados para a doutrina, deveriam ser usados somente para a história. E depois, mais adiante, nós vamos estudar uma disciplina chamada O Mundo do Novo Testamento. Aí nós vamos entender por que nós precisamos conhecer os livros apócrifos, não como doutrina, mas como história. Porque nós vamos ver coisas na história de Israel que só estão registradas em 1º e 2º Macabeus. Mas também é de Macabeus, que é em Macabeus que é buscado apoio para a oração pelos mortos e para a doutrina do purgatório. Então tem que fazer exatamente o que Jerônimo recomendou, no adendo que fez, considerá-los importantes somente para efeito histórico. Para efeito doutrinário não, porque aí vai trazer distorções da doutrina verdadeiramente bíblica. Seja como for, a Vulgata Latina recebeu esse nome de Vulgata porque Jerônimo, gente, não confunda com Sofrônimo Eusébio Jerônimo com Jerônimo Savonarola, tá? Porque o outro Jerônimo Savonarola, ele é muito falado quando se fala em defender as doutrinas, quando se fala em ganhar almas, quando se fala de ter sofrido por amor ao verdadeiro Evangelho. Então se fala bastante em Jerônimo Savonarola, como se fala em John Hus, como se fala em John Wesley, no próprio Wycliffe, mas não convém confundir, tá? Porque Savonarola é bem posterior. Savonarola já é um pré-reformador, já é século XIV, aqui nós estamos falando de século IV, né? Século IV, no máximo princípio do século V. Tá? No caso de Jerônimo, o tradutor da Vulgata. Seja como for, ela é muito importante pela sua historicidade, pelo homem que a traduziu, Jerônimo, porque nós falamos em santidade, né? Jerônimo, ao meu ver, foi um dos homens mais santos da época dele. Ah, mas a Igreja Católica chama ele de São Jerônimo. Não mandou ninguém chamar ele de São Jerônimo. Ele foi um homem que ele buscou viver em santidade segundo aquilo que ele acreditava. E outra coisa, ele queria ser Papa, porque ele acreditava que a doutrina da Igreja Católica era correta. Então, realmente, ele buscou viver uma vida de santidade. Tá? Tanto é que ele não concordava com a inclusão dos apócrifos. Mas como ele era católico, ele acreditava que a obediência ao Papa era correta, ele acabou obedecendo e colocando os apócrifos na Vulgata Latina. Mas ela é muito importante na história, porque você precisa conhecer também o material usado por quem pensa diferente de você. E a Vulgata, ela é tão importante para os católicos que alguns católicos, não todos, alguns teólogos católicos, chegam a considerar a Vulgata como divinamente inspirada. A Vulgata é o texto oficial dos católicos. Alguns outros já não chegam a tanto, valorizam a Vulgata, mas já não chegam ao ponto de considerá-la praticamente como divinamente inspirada. E Jerônimo sofreu aquela perseguição, aquela oposição, por não querer incluir os apócrifos e pela influência que ele deixou aparecer da Septuaginta na Vulgata. Perdão,
dos textos originais do Antigo Testamento na Vulgata. Eles queriam que ela viesse somente da Septuaginta. Pois bem, caminhando aí bastante na história, nós já vimos duas versões bastante importantes. Primeiro nós falamos da Septuaginta e depois falamos da Vulgata. Caminhando bastante na história, nós vamos encontrar as traduções completas para o inglês. Por que completas? Porque houveram outras traduções de trechos da Bíblia para o inglês. Mas são muitas e a importância é menor. Então nós vamos nos ater às versões completas. Não se esqueçam, porque vocês vão ouvir falar dele de novo, desse nome, tá? John Wycliffe. Tá na apostila, tá nos slides. Então vamos falar um pouco sobre a Bíblia dele, a Bíblia de Wycliffe. Pois não? Posso fazer uma pergunta? Voltando um pouquinho do Jerônimo aí? Sim. É o Sofrônio, né? Sofrônio Eusébio Jerônimo. Isso. Ele sofreu alguma, posso dizer assim, alguma punição, alguma repreensão por não ter aceito, porque ele colocou lá que esses livros apócrifos eram só para efeito de história. Ele concordava com isso. Ele sofreu alguma coisa por ter registrado isso? A história não registra punição. Punição não registra, mas registra perseguição e oposição. Que é diferente de punição. Quando se fala de punição, é castigo físico ou administrativo, qualquer coisa assim. Isso a história não registra. Mas só a perseguição e a oposição, ela já é uma espécie de tortura psicológica. É igual você não concordar com algo, coloque-se você no lugar dele hoje. Eu não concordo com a doutrina A ou B ou C. Não, você não concorda, mas aqui você vai ter que pregar e acabou. Não fica aquela luta na cabeça. Eu, por exemplo, tem doutrinas que eu não concordo e eu não prego. Pode ser o meu melhor amigo, eu não prego. Se for doutrina, eu não prego. Tá? Ninguém vai me convencer a participar de uma campanha de quebra de maldições. Mas algumas igrejas evangélicas fazem quebra de maldições. Eu não faço, eu não vou lá. Eu não vou lá. Irmão, professor João Carlos, vem aqui na campanha de quebra de maldições. Meu querido, eu não vou. Por que o senhor não vem? Porque eu não acredito que haja nenhuma maldição a ser quebrada. A minha fé, a minha posição teológica me diz que toda a maldição já foi quebrada na cruz. Mas nós vamos ter uma campanha aqui falando sobre o sábado. Fique à vontade para falar. Não vou participar. Eu já fico incomodado quando eu começo a frequentar a igreja e começa a se pregar Antigo Testamento demais. E o Novo Testamento fica esquecido. Principalmente se no final da pregação ou no meio dela não ficar bem claro que aquela passagem do Antigo Testamento que está sendo pregada aponta para Cristo. Porque daqui a pouco Sansão está tomando o lugar de Cristo, Moisés está tomando o lugar de Cristo. Então essas coisas me incomodam. E deixa eu contar uma experiência aqui, rapidinho. Houve uma época em uma igreja que eu congregava que começou essa história. Em pleno domingão, não porque José do Egito, importantíssimo, é um tipo de Cristo. Mas se você não fizer a aplicação, José toma o lugar de Cristo. E José não morreu na cruz. E começou. Mas o pessoal não tinha coragem de falar.
Os obreiros não tinham coragem de falar. Sobrou para quem? Para quem gostava de falar bastante. E aí acabei sendo chamado a atenção: nossa, como você é chato, é porque está estudando teologia, ficou chato desse jeito, o que tem os irmãos pregar, que está na Bíblia e tal. Sobrou para mim. Aí quando foi um belo dia, uma bela noite, eu estava na porta da igreja, no domingão, e o pregador dá-lhe Moisés. Dá-lhe Moisés, ia Moisés para lá, Moisés para cá. E aí vieram me provocar, me perguntaram: e aí, você está gostando da mensagem? Eu falei: por que você veio mexer comigo? Por que você veio mexer comigo? Se quando chega na reunião, na hora de se falar sobre esse tipo de pregação, pedir para maneirar de convidar pregadores que têm esse estilo, vocês me deixam sozinho e eu passo com ruim. Só vou responder uma coisa para você, aí você imagina aí se eu estou gostando ou não. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Eles não entram no céu e nem deixam entrar o que está entrando. E tem mais uma coisa: Moisés já tem quem o pregue todo sábado na sinagoga. Domingo não é dia de Moisés, não. Domingo é dia de Jesus Cristo. É o dia da ressurreição. Agora você calcula aí se eu estou gostando ou não. Então foi o que aconteceu com Savonarola. Ele sofreu a perseguição de ter que colocar algo que ele não concordava, por causa dos seus superiores. Agora, a perseguição física ou sanção administrativa, até onde eu conheço a história, não conheço nenhum registro. Não sei se eu respondi ou se eu compliquei mais. Pois bem, a Bíblia de Wycliffe ficou conhecida assim, porque precisa classificar, para a gente entender, ela ficou classificada assim. De quando é Wycliffe? Já é depois de Cristo, 1324 a 1380, 1329 a 1384. Então é século XIV. Século XIV, 2 séculos antes da Reforma. 3, né? Reforma século XVII. Ele é o mais eminente teólogo de uma cidade chamada Oxford. Tá? É o mais importante nos dias dele. Ele e os associados dele, as pessoas que concordavam com as posições teológicas dele, foram os primeiros a traduzir a Bíblia inteira do latim para o inglês. E fazer isso era uma temeridade, porque ia trazer sobre si perseguição da igreja. E aqui a reforma ainda não tinha acontecido. É por isso que o Wycliffe, ele entra na lista dos pré-reformadores. Ele entra na lista dos pré-reformadores, porque a reforma ainda não havia acontecido. E era uma temeridade, era trazer sobre si a perseguição do Papa da época e das autoridades católicas da época e até do povo católico também. Por que vai traduzir a Bíblia do latim? Olha que coisa tremenda. O judeu, até hoje, considera o hebraico como uma língua sagrada. Uma língua sagrada. Não pensa que o judeu ortodoxo gosta muito da Septuaginta, não. Ele suporta porque ela existe, pronto, não tem como desmanchar algo que a história fez. Mas eles não são muito fãs da Septuaginta, não, porque a Septuaginta foi a primeira versão do hebraico para o grego, abriu as portas, e eles consideram o latim como uma língua divina, o hebraico como uma língua divina. Eles consideravam que a Bíblia não deveria ter sido traduzida, no caso, o Antigo Testamento, não deveria ter sido traduzido para outras línguas. Da mesma forma o católico. Para o católico bem radical mesmo, o
latim é uma língua sagrada. É a língua da igreja de Roma, aonde o evangelho se instalou e cresceu. E agora vem esse homem fazer uma tradução completa, já não basta as tentativas que houveram de traduzir textos. Vem esse homem fazer uma tradução completa da Bíblia inteira, do latim, a língua considerada a língua divina, para o inglês. Imagina a perseguição. Wycliffe, ele foi chamado de a estrela da manhã da reforma, porque audaciosamente ele questionou a autoridade do Papa. Ao fazer ele e os seus associados essa tradução, que leva para a classificação na lei, Bíblia de Wycliffe, ele estava desafiando a autoridade papal da época. Isso antes de Lutero. Ele é um precursor da reforma. E o Wycliffe acreditava que o caminho para fortalecer sua luta contra a autoridade abusiva, olha, ele já considerava a autoridade da Igreja Católica abusiva na época, era tornar a Bíblia acessível às pessoas em sua própria língua. E eu agora vou concordar com o meu xará, porque John é João, né? Eu vou concordar com ele, sabe o quê? Eu vou dizer que a única maneira de questionar, de lutar contra a autoridade abusiva, tanto da Igreja Católica, que ela ainda existe, como de alguns pastores evangélicos que também fazem uso de autoridade, de abuso de autoridade, fazem uso abusivo da autoridade, divulgando a verdadeira teologia com base na Bíblia Sagrada. Quanto mais eu estudo teologia e mais eu divulgo a verdadeira teologia com base na Bíblia Sagrada, mais eu combato a autoridade abusiva do pastor. Que a pessoa abre os olhos, ela vê, peraí, mas isso aí que o meu pastor está me dizendo não está na Bíblia, não é essa a interpretação. Quando eu, que posso, que tenho oportunidade, de aprender e ensinar teologia, porque teologia é a palavra de Deus, teologia é a Bíblia, com interpretações corretas, verdadeiras, o mais próximo possível daquilo que verdadeiramente os textos ensinam. Quando eu me omito disso, eu deixo o outro que não teve oportunidade na mão do que faz a autoridade abusiva. Quando eu me recuso, eu tenho teologia, e agora vai sobrar para vocês. Eu tenho teologia aqui no Jardim Helena, pertinho da minha casa, na minha igreja, que o meu pastor contratou um professor, fundou uma escola para eu estudar. E eu, por qualquer motivo, eu estou deixando na mão o que realmente não teve acesso. E não tem. O leigo, aquele que muitas vezes não sabe nem ler, aquele que está afundado lá na idolatria, e aí ele se converte e ele continua vivendo um outro evangelho falso. Ele deixa o evangelho, eu não estou falando do católico, eu estou falando da instituição Igreja Católica, da posição teológica da Igreja Católica. Eu não estou falando do meu vizinho que é católico,
Não estou questionando o caráter dele, nada disso. Esse negócio de que protestante protesta contra a Igreja Católica, não, nós não protestamos contra a Igreja Católica, não, nós protestamos contra os ensinos errados. Protestamos, fomos representados pelos aqueles 12 príncipes lá, outrora lá na Alemanha, que protestaram contra a queda do trato. Houve um trato, quem quiser seguir Lutero pode seguir, quem quiser continuar seguindo a Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa, pode seguir. Quando perceberam que mais pessoas na Alemanha quiseram seguir a reforma luterana, o trato foi quebrado, a guerra voltou, a perseguição voltou. Foi contra isso que foi o protesto. Não foi contra os santos, como ensinaram o povo do interior do Brasil e de alguns países da América Latina. Olha, os protestantes protestam contra Maria, protestam contra José, protestam contra Pedro. Não foi contra isso o protesto. E ainda hoje não é contra os nossos amigos, os nossos vizinhos católicos. É contra os erros da doutrina católica que não conduz pelo caminho correto a Deus. E contra os erros também de algumas denominações evangélicas, de algumas posições evangélicas que não estão conduzindo ao povo a Deus. Quando eu me omito de estudar para poder ajudá-los, a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Professor, isso está dizendo que se a gente não fizer o curso direitinho, nós estamos em pecado? Não, eu só estou citando a Bíblia, aí você vai lá e ler e ver se é isso mesmo. E o Wycliffe então teve coragem de encarar as autoridades católicas e partir ele e os amigos dele para uma versão completa do latim para o inglês. Veja que ele vai no latim, sabe por quê? Porque eles não tinham acesso nem a Septuaginta em grego e nem o texto original hebraico, porque era inibido o acesso. Ele tem que ir ao latim, traduzir do latim para o inglês. Posso? Pode, eu estou percebendo, fique à vontade. Eu não estou me segurando. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Eu percebo que o irmão Luiz, ele tira as dúvidas, ele pergunta. Os outros não. E eu estou começando a ficar muito convencido. Eu estou achando que eu estou explicando tão bem que todo mundo está entendendo tudo. E eu sou então, mais... Isso não faz bem para a minha saúde espiritual. Deixa eu perceber que eu preciso explicar melhor. Façam perguntas. É só um comentário aqui. Sim. Os líderes porque ele não tinha acesso aí à Vulgata nem à Septuaginta, né? Então... Não, a Vulgata, sim. A Vulgata até tinha acesso. Porque a Vulgata era latim. Latim. Mas direto a Septuaginta. Aí não. Tá. Talvez não seria porque a própria liderança lá não queria que o povão conhecesse? Sim. Porque até hoje funciona mais ou menos assim, né? Com certeza. Não é para saber tudo que tem que saber. Quanto menos souber, melhor. Para aí que eles vão manipulando. É verdade. Pois não. Pode ficar à vontade, pastor. É costume, perdão, mas o senhor tinha falado sobre o ensinamento de alguns pastores hoje em dia, que eu mesmo já ouvi alguns pastores falando que não é bom estudar teologia. Eu sei que isso é tudo, mas eu estou mais comentando aqui. E porque eles pegam um pequeno trecho da Bíblia e falam que é a letra mata, só que a gente sabe também que essa letra mata se fala da lei de Moisés, certo? Certo. Concorda? O que devemos fazer quando se encontrarmos com... Por exemplo, a gente vai... Estamos indo numa igreja, não é aqui, graças a Deus por isso. Estamos indo numa igreja, e encontramos um pastor assim. Como podemos orientar a pessoa? Ou fazer o quê?
Orientar quem? O líder ou a pessoa que está lá? A pessoa que está lá, ou se de repente tiver um pouco mais de proximidade do pastor, falar alguma coisa, ou não se deve falar. Nunca se deve citar a denominação e nem o nome do pastor. Deve-se mostrar o ensino. Como é que te ensinaram isso lá? Ensinaram para você que precisa fazer a quebra de maldições? Ah, não ensinaram, eu vou na campanha de quebra de maldições. Então tá bom. Então vamos ver aqui na Bíblia Sagrada se tem quebra de maldições. É assim que se faz. Como é que te ensinaram? Ensinaram sobre a questão financeira lá. Ah, me ensinaram que o crente não pode ser pobre, não pode ficar desempregado nem doente. Você vai na Bíblia Sagrada e mostra que o reino do céu não é comida nem é bebida, mas é paz, alegria e gozo do Espírito Santo. Sempre com o texto. A autoridade teológica é o texto. E é sempre bom que isso seja precedido de oração. Ore pela pessoa e peça a Deus que é para iluminar a mente da pessoa. Haverá uma atuação do Espírito Santo que de alguma maneira a pessoa vai chegar em você e vai conversar. É a mesma coisa o descrente também. O descrente, quando você percebe que ele não te dá acesso, não adianta você chegar lá e dizer que ele vai para o inferno, né? Que o santo, que a imagem do santo dele é o diabo. Não vai adiantar você fazer isso, você vai arrumar um inimigo. Então o que você precisa fazer? Orar para que Deus lhe dê a oportunidade de você falar. Uma coisa que não se pode perder é a oportunidade. Você está na condução, o trânsito está ruim, virou aula de evangelismo, mas eu já volto para o assunto. Você está na condução, o trânsito está ruim, e o camarada está aqui excomungando. Ah, esse trânsito ruim, papapá. Deixa ele excomungar e depois você dá um jeito de dizer para ele, mas meu amigo, graças a Deus que nós estamos com saúde, indo ao nosso trabalho. E aí você entra no assunto do evangelho com ele. Mas, infelizmente, o que a gente acaba fazendo é falando, é mesmo, isso aqui está uma desgraça. Também o governador não manda largar as estradas, né? Se as estradas fossem mais largas, se tivesse mais... Pronto, você já pecou. Primeiro que você sabia pregar o evangelho e não pregou, e segundo que a Bíblia diz que é para você orar pelas autoridades e não falar mal, e não falar mal delas. Quando alguém te perguntar se está bom o governo, você dá a sua opinião sobre o governo, sem dizer que o cabra vai para o inferno. Sem dizer que o cabra vai para o inferno. Apesar de que a gente sabe que se ele não se arrepender, ele vai. Mas nem tudo que a gente sabe, a gente deve falar. Por exemplo, todo mundo sabe que eu estou ficando barrigudo, feio. Que antes eu não usava bengala, agora eu uso, mas precisa falar. Não precisa, é desnecessário. Entendeu? Desnecessário. Deixa eu ficar pensando que está tudo bem. Tudo bem? Então, Wycliffe e seus associados, gente, essa questão de datas, ela não é tão importante. Importante é a pessoa, o que ela fez e o resultado, tá? Mas eu vou citar datas. Porque as datas é só vocês lerem a apostila e vocês verão as datas, tá bom? As datas, elas servem para vocês perceberem que antes da reforma já tinha gente que já não concordava. Não teve um dia que Lutero amanheceu bravo com o Papa e falou, hoje eu vou quebrar o pau com esse cara. Não, não foi assim. Já tinha bastante tempo antes pessoas que já não concordavam. Tá? Então Wycliffe com seus associados completaram o Novo Testamento por volta de 1380. 1380, depois de Cristo, essas datas agora, o Antigo Testamento, o Novo Testamento estava pronto. E o Antigo Testamento em 382. Vocês verão que parece, eu não estou aqui para dizer que uma língua é mais fácil que a outra,
mas parece que o grego é mais fácil de traduzir que o hebraico. Porque na maioria das vezes vocês verão que foi traduzido primeiro o Antigo Testamento para depois traduzir o Novo. Embora João Ferreira de Almeida tenha deixado traduzido o Antigo Testamento até parte do livro de Ezequiel e depois a equipe dele concluiu. O Antigo Testamento, em 1382, ficou pronto também, ou seja, 2 anos depois. Enquanto Wycliffe concentrava seus esforços no Novo Testamento, um de seus associados, Nicolau de Hereford, fazia uma parte importante do Antigo Testamento, ou seja, ninguém trabalha sozinho. Wycliffe e seus companheiros, desconhecedores do hebraico e do grego original, traduziram o texto do latim para o inglês. Então é um texto excelente? Talvez não, porque já foi traduzido de uma segunda língua, não foi do primeiro, mas é a importância histórica disso. Igual, infelizmente, eu tive o desprazer de conhecer um cidadão, especialista em línguas originais. Ele jogava a Bíblia de João Ferreira no chão e falava: isso não vale nada, isso está cheio de erro, e não sei o que. Não trabalhou muito tempo com a gente, ele fez isso uma vez que ele fez isso na sala de aula, os alunos comentaram, as portas se fecharam para ele trabalhar junto com a gente. Embora eu, particularmente, já soubesse que ele não gostava da tradução de Ferreira de Almeida e já pensasse comigo, porque ele não faz uma melhor. Está numa época mais fácil. Na época que Ferreira de Almeida fez, era mais difícil. Por que ele não faz uma melhor agora? E por que ele não ganha? Com a tradução dele, tantas almas quantas foram ganhas usando a tradução de Ferreira de Almeida. Nós falamos sobre erros de tradução semana passada. Os erros de tradução que tem não afetam a nossa fé e nem a pregação do Evangelho. Depois de Wycliffe ter terminado seu trabalho de tradução, olha o trabalho desse homem, organizou um grupo de paroquianos pobres. Paroquianos era a divisão em paróquias, divisão em pequenas igrejas. Como nós falamos, congregações, subcongregações. Nós estamos aqui na sede e nós temos 5 congregações e 10 subcongregações. Usava-se na época o termo paróquia. Não é pecado, não é coisa de católico, não vai levar ninguém para o inferno, não tem nada a ver. É uma palavra da época. Depois de Wycliffe ter terminado seu trabalho de tradução, organizou um grupo de paroquianos pobres